e fala mais 4 minutos como líder. Lembrando que os questionamentos só podem ser feitos no tempo de inscrição como membro da CPI. Eu vou iniciar, presidente, fazendo a primeira pergunta ao nobre presidente da Petrobras, Aldemir Bedin. Presidente, eu sou pernambucano e a situação do complexo de Suape em Pernambuco é muito grave, com empresas em sérias dificuldades, o estaleiro Atlântico Sul e a petroquímica Suape, e demissões de ordem de milhares de pessoas. Só no estaleiro Atlântico Sul, mais de 5.000 funcionários já foram demitidos. Além disso, Abreu e Lima ainda não foi concluída. E apesar de já estar em operação, não usa sua capacidade plena de refino por causa da não conclusão da terceira etapa. A situação do estaleiro Atlântico Sul é consequência direta da crise da Sete Brasil, dos navios que a Petrobras contratou e não paga e depois reprogramou. Dezenas de fornecedores encontram-se em prejuízo por falta de pagamento da Petrobras. Eu fui autor de um requerimento na Comissão do Trabalho e nós tivemos lá na refinaria Abreu e Lima, e nós tivemos também no estaleiro. Tivemos a oportunidade, inclusive, de convocar e chamar todos os empresários, as pessoas que prestam serviço, não só a Petrobras, mas também o estaleiro. E a condição realmente é preocupante. A Petrobras não cumpre seu compromisso, consequentemente, as empresas não cumprem o seu. Tem caso, inclusive, de empresas que tinham carros alugados, empresas de aluguel de carro, e que alugado subempreitando a outras empresas. E as empresas não pagavam, a pessoa simplesmente o engenheiro foi embora e levou o carro da locadora. Então o caos é completo. É lamentável o que a gente assiste em Pernambuco e o que o PT promoveu com a Petrobras e com o Brasil. E eu, como pernambucano, presidente, digo que fico indignado e revoltado com o que a gente assiste. Hoje, o que você tinha, inclusive, investimentos de treinamento de pessoal, com pessoas que eram, por exemplo, o estaleiro, para qualificar o profissional, foi gasto muito dinheiro para isso. Pessoas que estavam preparadas e que hoje não tem mais nenhuma expectativa de emprego, não tem nenhuma perspectiva de emprego naquela área que se dedicou. Então o caos é completo. Empresas que foram para Pernambuco, que se instalaram em Pernambuco acreditando na Petrobras, na refinaria, e que simplesmente a Petrobras, inclusive por várias ocasiões, e Vossa Senhoria deve ter conhecimento disso, chamou os empreiteiros, os subempreiteiros, para dizer: podem honrar e fazer as obras que nós vamos pagar, nós vamos fazer os pagamentos. E nada disso aconteceu. Simplesmente o que a gente ouve é esse discurso que a Petrobras vai voltar, é orgulho nacional, mas que o PT quebrou essa empresa, quebrou de uma forma lastimável, desavergonhada, me perdoe. E eu queria lhe perguntar, presidente, o que é que a gente pode ter de perspectivas para a Suape? O que é que a gente pode ter efetivamente desse contrato da Petrobras com a Sete Brasil, que está afetando de morte o estaleiro Atlântico Sul? E, na sua visão, qual o plano da Petrobras para que o polo de Suape o polo petroquímico lá em Pernambuco seja restabelecido? Segunda pergunta. Eu estou aqui nessa CPI, tive a oportunidade de ouvir o depoimento do Paulo Roberto Costa, o Paulinho,
amigo de Lula. E ele aqui disse, de uma forma envergonhada, que se arrependia muito de tudo que tinha acontecido, mas que a estimativa do prejuízo que a Petrobras teve com toda essa roubalheira era algo em torno de 6 bilhões. E aqui esse número, inclusive, foi falado na tarde e noite de hoje. Mas ele disse claramente que o prejuízo que a Petrobras teve, porque a presidente Dilma não ouviu o conselho da Petrobras quando dizia que precisava reajustar o preço do combustível. Esse prejuízo da Petrobras foi de 60 bilhões. Disse o senhor Paulo Roberto, e o nobre relator deve lembrar, se não lembra, está nas notas taquigráficas aqui dessa CPI. Eu queria lhe perguntar, esses números são verdadeiros? A presidente Dilma, por irresponsabilidade dela, ela não reajustou o combustível e trouxe um prejuízo de 60 bilhões à Petrobras? É verdadeira o que diz o senhor Paulo Roberto Costa, a CPI sob juramento ou não? Essas duas perguntas a Vossa Senhoria. Muito obrigado. Só, presidente, só dizer também uma coisa que eu acho e comungo com Vossa Excelência, e tive a oportunidade de dizer que acho que sou favorável que a CPI continue. Acho que o tempo, inclusive, está muito curto. A gente tem aí os relatórios que tem para se entregar, tem algumas coisas que precisam ser feitas e não pode ficar uma imagem para a opinião pública de que essa CPI vai continuar ou terminar pela vontade ou não do presidente da Casa. Era uma colocação que eu queria fazer oficial. Muito obrigado e, como disse, presidente, foi rápido, né? Bom, deputado, em relação a perspectivas, particularmente dos 3 casos citados,